falar de mudança, inclusive, porque o presidente Lula vai fazer uma última reunião ministerial antes do final do ano. O André Anelli tem mais informações aqui para a gente, vai dizer se essa reunião já tem dia, hora marcada. Como que é, Anelli? Já tem data marcada sim, viu, Soraya? Vai ser o dia 19 de dezembro, então, provavelmente ocupando toda a agenda dos 38 ministros aqui em Brasília. Essa reunião deve começar aqui no Palácio do Planalto e se estender até o horário da noite, quando então se transforma em uma reunião mais descontraída, mais em termos de confraternização, possivelmente realizada na Granja do Torto também, que é a residência oficial ali da Presidência da República, mas uma residência de veraneio, uma espécie de residência de veraneio, onde o presidente então descansaria e assim promoveria esse evento que teria então um caráter mais formal durante o dia e mais informal na parte da noite. O presidente Lula não deu detalhes a respeito dessa reunião, ele disse apenas que vai ser uma oportunidade de primeiro passar uma mensagem a todos os ministros e também acabar ouvindo de todos eles quais foram as principais realizações ao longo desses 2 anos, uma vez que chega à metade o atual mandato do presidente da República, e também ouvindo dos ministros quais são as perspectivas e as realizações que estão previstas para os próximos 2 anos, assim encerrando essa confraternização, uma espécie também de reunião. A gente relembra que no ano passado, no final do ano passado, o presidente Lula já fez uma reunião nos mesmos moldes e que teve inclusive a presença de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que foi e tem sido ainda alvo de muitas críticas do presidente Lula. Houve essa participação por parte do presidente do Banco Central, de certa forma colocando panos quentes, mas ainda assim essas críticas permaneceram ao longo desse ano e já devem começar a se arrefecer, porque Gabriel Galípolo já tem, portanto, data marcada em janeiro para assumir a presidência do Banco Central como indicado do presidente Lula. Soraya, Kobayashi. Obrigada, André Anelli, pelas tuas informações. Bom, reunião ministerial sempre é um evento, né, Kobayashi? 39 ministérios é um grande evento. Um grandíssimo evento. E o clima para essa reunião, né? Afinal, bom, é aquela reunião de fechamento de ano, né? Os climas deveriam estar mais amenos. Mas será que vai estar assim? A questão é se estarão em um clima natalino, mais harmônico ou não. Ô, Gustavo Segré, se cada ministro dos 39 falarem por 5 minutos, quanto tempo duraria esta reunião? Estava fazendo a conta. Duvido. Você estava fazendo a conta mesmo? Eita, Olha só. Mas eu fui mais gentil, porque 5 minutos não é nada. 10 minutos. Certo. Aí daria 6 horas e 33 minutos. Eita. Mas sem interrupção. Ou seja, fala aí. Bom, aí, ó, fala aí. Fala aí. São 38, porque o difícil, Segré, não é falarem eles cada um por 10 minutos. É alguém ficar ouvindo por 6 horas, todos eles falarem. Acha cafezinho aí no meio. Mas eu imagino que seja, fala logo o que você fez, mais protocolar, nem vai perguntar o que você espera para o ano que vem, porque muitos deles provavelmente nem estejam no ano que vem. Mas, enfim, isso acontece quando você tem 38 ministérios. Nossa Senhora. Ô, Fábio Piperno, deste ano de 2024, na sua opinião, quais são as grandes pautas envolvendo os ministérios que você acha que estarão lá nesse fechamento, nesse balanço final? Imagino que o Ministério da Fazenda, né, com agora esse anúncio, seja, tenha uma pauta importante. Você traria algumas outras que podem ser destaque nesta última reunião do ano? Não, sem dúvida nenhuma, eles vão falar muito. Eu imagino, né, que a grande vedete aí desse encontro seja o ministro Haddad e o pacote aí com o ajuste fiscal. Então, eu acho que isso vai acabar consumindo mais tempo. De qualquer forma, também vão ter certamente menções aí aos números positivos da economia desse ano, PIB, desemprego em baixa, redução da população abaixo da linha da miséria. Essa talvez tenha sido a grande conquista do governo nesse ano, embora seja menos falada. Né? Qual a grande conquista? Para mim, a redução da população abaixo da linha de pobreza. Já pediu o Gustavo. Mas isso é estatístico, tá aí, saiu aí. Quer dizer, caiu muito. Embora isso seja pouco debatido, governos existem para isso também, né? Quer dizer, para reduzir a pobreza das populações marginalizadas aí do seu país.
Fala, Gustavo Segre. E ainda bem que está pouco debatido, porque se fosse muito debatido, o governo ficaria sem nenhum argumento. Vamos lá. Eu adoro dados, porque com dados você derruba a narrativa. Sabe qual é, segundo a ONU, a linha para definir a pobreza? R$661. 661 reais. 660, então você é pobre. 662 já não é mais pobre. Quanto é o Bolsa Família agora? 684. Não é assim. Como não? 684. Aposto o que você quiser. Já tira um monte da linha da pobreza, é isso? Lógico. Não. Você tem linha da pobreza e linha da miséria. São duas pobreza, coisas. R$263. Estamos falando de pobreza. Segundo o PT, que não sei de onde faz a conta, 43 milhões, escuta bem, busca aí, depois se duvidarem, busca. O PT que diz, 43 milhões, segundo o PT, saíram da linha de pobreza nesse ano. 43 milhões. Não disse isso. Amanhã te trago, da mesma maneira que a gente discutiu sobre a quantidade de empregados públicos e eu mandei no grupo e estava certo. Não. Estava certo. Não. Mas mesmo assim, tá, então depois a gente vai pedir para colocar na TV, assim todo mundo fica sabendo. Mas 661 é pobre. Ajuda a família quando é 684. Então assim qualquer um tira pobres da pobreza. Agrega um valor, R$23 a mais da linha e resolve o negócio da pobreza. Então, pelo amor de Deus. Então vamos lá, não é o PT que tem que fazer conta. O PT colocou 43 milhões, está errado. Então vejam bem, bom, se o PT colocou isso, ele falou bobagem. Há no Brasil ainda 56 milhões de pobres. Está aqui, o dado é do IBGE. 56 milhões de pobres. 56 milhões é mais do que um a cada quatro. 27% da população do Brasil ainda estão abaixo da linha da pobreza. É muita coisa. Então, nem dá para sonhar com esses 40%. Então, caiu de 32% para 27%. É muita gente. Mas, em compensação, vários milhões de pessoas, felizmente, saíram dessa linha. E outra coisa, Segredo, o Bolsa Família de 600 e pouco, tá lá, mas você está falando de 600 e pouco para uma família. Então, 680. Isso, tá, para uma família toda. Esse número que você passou de 600 e poucos reais... 661. É por cabeça. Então, se uma família de 4 pessoas tem um Bolsa Família de 680 e poucos reais, e isso quer dizer que são aí 160 e poucos reais por cabeça. Aí estariam todos na miséria, é isso? Isso, exatamente. Então, da onde que tiram? Então, todo mundo que está na Bolsa Família, segundo essa conta, é pobre. Está faltando gente. Está faltando gente. Porque se você colocou, então, essas pessoas, não temos mais pobres no Brasil. Eu estou dizendo que no Brasil há 56 milhões de pobres. Isso aí. O sujeito que recebe 600 e poucos reais por mês do Bolsa Família para dividir por 3, 4, 5 integrantes de uma família, é óbvio que todos eles são pobres. Aliás, abaixo da linha da miséria, inclusive. Pois é. Esse é um dos assuntos. Pediu Zé Maria. Vamos para Brasília. Vai lá, Zé. Tem um porém. Olha, esse debate é muito importante e muito antigo. Logo no primeiro governo Lula, ele assumiu ali com 45 milhões de pobres, que era do mapa da fome, que foi traçado pelo Betinho. Então, ele assumiu e com a estratégia de reduzir o número de pessoas na linha da pobreza. E ali ele recebeu um recadinho dizendo o seguinte: o Brasil tem o parâmetro muito alto. Vamos descer esse parâmetro. E aí é que se chama o golpe da canetada, que no primeiro mandato, Lula regulamentou que pobre, a partir daquele dia, era quem tinha uma renda diária ali na faixa de poucos dólares, quase 7 dólares, 6,85 centos do dólar. Isso é um parâmetro do Banco Mundial. Então, quando ele desce a linha da pobreza, ele tira milhões de brasileiros da pobreza sem aumentar a renda de ninguém. E aí caiu para 34 milhões de pobres no Brasil. E aí depois veio de novo uma contabilidade criativa dizendo o seguinte: olha, poucas pessoas estão ali na linha da pobreza absoluta mesmo. Alguns estão muito próximos de sair. Que tal nós irmos atrás e darmos uma ajuda? E foi assim que se criou um acréscimo em vários atendimentos sociais, em alguns casos dando R$20, R$30, R$50,
e tirando a família da linha da pobreza. Qual é o parâmetro? Né? Essas pessoas existem, mas o parâmetro que muda. O parâmetro é R$ 665 por mês de renda familiar, né? Per capita de renda familiar. Então, se alguém na família ganha mais, a pessoa já sai. Então, existe sim um trabalho ali técnico e de caneta sem aumentar a renda para tirar pessoas dessa linha da pobreza. Isto é muito claro e essa contabilidade criativa também na linha de pobreza existe e está no estudo do IPEA. Muito bem. Qual que é o número de pobres no Brasil, Fábio Piperno? Qual que é? 56 milhões de pessoas. 56 milhões. Isso é muita coisa. Acácio Miranda, eu quero saber o seguinte, depois de 16 anos de governo petista no Brasil, ainda temos 56 milhões de pobres. Algo de errado não está certo. Fala, Acácio Miranda. Coba, óbvio que existem milhões de pobres no Brasil, mas a culpa não é só do governo do PT. Nós tivemos nesse intervalo aí outros governos. O PT é um dos grandes responsáveis, mas existem outros responsáveis também. Agora, o que me preocupa é essa discussão, quantos são os pobres no Brasil, sem que a gente gaste toda essa energia para resolver o problema efetivamente. Se nós depositássemos essa energia em tirar 30, 40 ou 50 milhões de pessoas da pobreza, apresentando soluções, talvez os problemas fossem resolvidos com mais facilidade. Mas a gente vive, é natural da política, infelizmente, nessa briga de narrativas, e essa briga de narrativas acaba escondendo as reais ou as possíveis soluções para essa questão. Agora eu quero saber o seguinte, reunião ministerial. Será que é a última reunião ministerial de alguns desses ministros aí? Porque há uma grande expectativa de alguma mini-reforma ministerial, algumas pessoas estão cotadas para assumir cargos no governo. Há quem diga que as relações com o Congresso Nacional deve ter alguém do próprio Centrão, que venha do próprio Congresso. Alguns outros prefeitos petistas vão deixar as suas prefeituras e também são cotados, como o caso do Edinho de Araraquara. Ou seja, para entrar alguém tem que sair outras pessoas. Quem estaria, Zé Maria Trindade, muito rapidamente, quem estaria já enfrentando a sua última reunião ministerial neste ano de 2024? Eu ouvi que a proposta de reunião ministerial a partir de janeiro, viu, é muito real. Haverá mudanças. O que se discute é o tamanho dessas mudanças. Eu tenho conversado com ministros e os ministros dizem que é verdade. Os ministros, olha, antes de janeiro definitivamente não haverá mudança. E esse novo ministério do presidente Lula será a base da campanha de 2026. Até então, esse acordo do ministério que tem aí, existem partidos que são metade oposição no Congresso Nacional, né, que tem presidentes de partidos que falam muito mal do governo e que tem ministros aqui na esplanada dos ministérios, né? Então, é um arranjo para a governabilidade. A partir de janeiro se faz um arranjo ministerial para 2026. Aí a coisa é diferente. Esses partidos que estão hoje aqui na esplanada não apoiam uma proposta do PT para 2026, mesmo que seja o presidente Lula. Muito bem, agora são 17 horas e 27 minutos, um rápido intervalo para quem está na rádio. Por aqui eu sigo com essa pergunta para o nosso time aqui. Fábio Piperno, quem estaria aí nos seus últimos dias de ministro? Nelson, é muito difícil a gente cravar isso hoje. Tem uns ministérios, então deixa eu melhorar a pergunta. Tem uns ministérios que não apareceram muito, né? Ministérios importantes. A gente vê uma certa ausência, por exemplo, da ministra da Saúde. A gente não teve uma grande pauta deste governo em relação a essa pauta tão importante para alguns, um dos ministérios mais importantes, como é o Ministério da Saúde, em relação ao Ministério da Educação, talvez. E aí, são trabalhos que podem ser bem avaliados nesses 2 anos de governo? Então, os dois ministros, tanto da Saúde quanto o da Educação, são aqueles que estão desde os primeiros dias de governo. Perfeito. Você citou dois que têm comportamentos absolutamente antagônicos, né? O ministro Camilo Santana, um político, já foi, enfim, governador do seu estado e tal. Ele fala muito, toda hora tá apresentando projetos. A gente pode, inclusive, discutir a qualidade deles ou não. Mas a verdade é que ele é alguém que é sempre assunto, é sempre tema de algum tipo de debate.
A ministra Anísia tem um comportamento muito mais discreto e, inclusive, é muito criticada dentro do governo porque tem, inclusive, a fama de não atender bem aos políticos. E por administrar uma bolada de recursos, é óbvio que tem muita gente de olho no ministério dela, inclusive Arthur Lira. Ô, Gustavo Segré, vindo de um governo do Jair Bolsonaro em que a pauta da saúde foi, né, das maiores em razão da pandemia, a questão da vacina e tal, esperava-se deste governo que fosse o seu carro-chefe, né? Que não faltasse vacina, que as questões da saúde estivessem todas resolvidas, porque historicamente a questão da saúde é uma grande preocupação da população, principalmente a população mais pobre, aquelas que não têm acesso a planos de saúde, a grandes hospitais, enfim, que dependem do Sistema Único de Saúde. Como é que se avalia? Quando a gente avalia no setor privado o resultado de alguma administração, a única coisa que interessa são indicadores de melhora, não são indicadores de pior. Quando a gente avalia o resultado de qualquer gestão no setor público, aí entram dois conceitos fundamentais. Quem te indicou, ou a quem você conhece, quem te colocou no cargo, ou quais são as alianças políticas, porque qualquer reforma ministerial pode afetar as alianças de governabilidade no Congresso, então cuidado com isso. Mas se a gente avalia dois ministérios, vou tomar dois exemplos. O Ministério do Meio Ambiente nunca teve tanta queimada como nesse ministério. Então, essa ministra deveria sair disparada, mas não vai ser, sabemos disso, ou provavelmente não será. Aí avaliamos o Ministério da Saúde. Foram vacinas perdidas por vigência, foram mais mortes de dengue que por Covid, então não tem muito para mostrar. Não vamos falar isso. Não vamos falar isso. Teve mais mortes de dengue por Covid nesse período, não estou falando em termos gerais. No ano 2024, faleceu mais gente por dengue e por Covid. É uma questão estatística, é só olhar isso. Ok, você não está comparando com o que faleceu por Covid lá atrás. Não, mas estou falando nesse termo. Morreu gente por dengue, nunca teve tantos casos de dengue. Então, deveríamos ver se a avaliação do presidente será em função da questão política ou da gestão. Se for da gestão, a metade dos ministros deveriam ser expulsos da gestão. E vamos, inclusive, destacar que, em momento algum na história recente do Brasil, a cobertura vacinal foi tão ampla, inclusive para crianças, né? Algo que melhorou bastante, é um indicador importante.